O que faz um artigo ser aprovado? Quais são os segredinhos? O que editores e revisores gostam de ver? Quais são os fatores que levam um artigo a ser rejeitado? Ai, tristeza, dói no coração. Eu sei, é tipo pé na bunda acadêmico, né? Mas vamos descobrir? Semana passada eu estive num fórum com 5 editores das maiores revistas da minha área. E eu vou contar tintim por tintim o que faz um artigo ir para frente no processo de submissão. Vamos começar então. Estou aqui com um caderninho que eu usei lá, que eu fiz todas as minhas anotações, porque eu sou uma nerd das antigas, né? Então aqui, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5 páginas de anotações e eu quero que vocês tenham uma visão exata do que é discutido nesse tipo de evento. Estavam lá os 5 principais representantes das revistas acadêmicas da minha área, pessoas assim que eles estão dos dois lados, né? Porque quem é editor e revisor também faz papel de autor e eles contam assim o que eles querem ver. Uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos é que a gente precisa tirar o nosso ego. Sabe essa coisa do gênio incompreendido, de que a pessoa ela tem que gostar do meu artigo, ela tem que gostar da minha pesquisa, porque nossa, é tipo um bebê, é tipo o meu filho. A gente tem que botar o pezinho no chão e pensar que para publicar o artigo a gente precisa convencer uma pessoa. E a primeira pessoa que a gente convence, que a gente precisa convencer, é o editor da revista. Então, por isso a gente precisa entender como que eles pensam para que a gente possa adaptar o nosso artigo para aquilo que eles querem ver. Vamos começar então? Primeiro ponto que a gente precisa observar: teoria versus contexto. Eles deixaram muito claro que existe uma diferença, sim, que deve ser observada entre a contribuição teórica e a contribuição para o contexto. O que isso quer dizer? Muitas vezes, quando a gente está começando a nossa pesquisa, a gente quer muito trabalhar naquele espaço. Por exemplo, eu quero muito fazer uma pesquisa sobre consumo de maratonas em Florianópolis. E aí eu foco em Florianópolis. E aí o que eu digo? Qual que é a minha lacuna? A minha lacuna é que não existe nenhum estudo sobre maratonistas em Florianópolis. Mas, se já existe um estudo sobre maratonistas, sobre essa cultura, sobre esses fenômenos, lá na Alemanha, muito provavelmente eu não preciso estudar isso. Porque o fato de ser este contexto talvez não faça tanta diferença. O que a gente precisa focar aqui, qual que é a moral da história, é a contribuição teórica. É o que eu trago de avanço para o meu tema de pesquisa. E isso a gente sabe como é que a gente faz. A gente precisa selecionar o tema, a gente precisa fazer uma boa revisão de literatura, que nem a prof aqui sempre te ensinou, e a gente precisa encontrar uma lacuna de pesquisa. Se você tem uma lacuna de pesquisa, facilmente você vai conseguir construir uma contribuição teórica. Segundo ponto debatido, existe uma preferência das revistas por artigos empíricos em detrimento de artigos teóricos, conceituais? O que acontece é que a maior parte dos artigos que chegam às revistas são artigos empíricos, são artigos derivados de pesquisa de campo. Então a gente tem aí pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, a gente vai ter pesquisa de levantamento, com entrevistas, a gente vai ter experimentos. Essa acaba sendo a preferência da maior parte dos pesquisadores, especialmente para quem faz mestrado e doutorado. A gente tem um número muito menor de submissões de artigos conceituais. E além disso, muitos desses artigos conceituais que são submetidos, eles não vão para frente porque eles são muito frágeis. Publicar um artigo conceitual não é fácil. Isso porque artigo conceitual não é uma revisão básica, não é uma revisão rasa da literatura. Um artigo conceitual exige muito fôlego teórico e muitas vezes o que a gente recebe para corrigir, eu sei porque eu já corrigi e já rejeitei muito artigo teórico, nada mais é do que um grande resumo. E resumo por resumo, eu faço. Terceiro ponto, motivo pelo qual os artigos já são rejeitados de cara na etapa de desk review. O que é etapa de desk review, prof? Quando você manda o seu artigo, primeiro ele passa por uma triagem do editor. Então o editor ele vai dar uma olhada no seu resumo e no escopo do seu trabalho para ver se ele tem conexão, para ver se ele tem sintonia com aquilo que a revista publica. E muitas vezes o pessoal não está nem aí. Pega o mesmo artigo e sai soltando de revista em revista, onde colar, colou. E a gente precisa ter uma sintonia, a gente precisa mostrar que o nosso trabalho ele pode ser publicado naquela revista. Para isso, o que os revisores falavam? Cara,
entra no site da revista, lê o escopo da revista, vê quem faz parte do corpo editorial, quem que está ali por trás da revista, o que essa revista costuma publicar, dá uma olhadinha lá nos últimos números, nas últimas edições, usa o campo de busca lá e coloca, né, o seu tema, coloca o seu método para ver se o seu trabalho ele vai ter fit com aquilo ali que eles querem. Isso, gente, parece uma besteira, mas isso é extremamente importante. E, aliás, esse para mim é o primeiro passo para você fazer uma boa seleção da revista para mandar o seu artigo. Outra coisa que eles falaram aqui, que eles querem impacto, mas eles não querem impacto apenas aquela coisa, fator de impacto, né? O número de citações. Eles querem impacto no campo de pesquisa. Eles querem impacto real. E aí eles ainda colocaram ali, como prever esse impacto? Então, eles falaram pela importância das ideias que estão no trabalho. Então, pelos tópicos que são abrangidos, pelas teorias e principalmente pelos achados novos. Eles falaram, se já existe algo publicado sobre aquele tema, sobre aquele fenômeno, sobre isso que você está fazendo, dificilmente você vai conseguir publicar. Claro que a gente tem que fazer uma diferença, galera, eu vou abrir um parênteses aqui para aquilo que é o seu tema e para aquilo que é o fenômeno que você está estudando. O tema é igual para todo mundo e todo mundo vai estudar esse tema. Agora, o fenômeno específico, isso sim precisa ser diferente. Por exemplo, eu na minha área estudo experiência de consumo. Experiência de consumo vai ter 1 bilhão de pessoas que vai pesquisar a mesma coisa e tá tudo certo. Eu não preciso encontrar um tema novo. Eu preciso, dentro desse meu tema, explorar algo que nunca tenha sido explorado. Por isso que a gente vai trazer achados novos. Isso é a nossa contribuição. Como é que a gente acha isso? Lacuna de pesquisa. Como eu sempre falo para os meus alunos, quem tem lacuna tem tudo. Se você não está no mapa ainda, prepare-se para entrar, porque ele é o curso que vai te fazer publicar esse artigo. O que eles falaram ainda? Nós queremos resultados não óbvios e surpreendentes. E aqui eles falaram, nossa, não é que a gente detesta estudo de replicação, que a gente não quer estudo de replicação, mas estudos de replicação acabam tendo um pouco menos de brilho. O borogodó deles, assim, não tem aquela força da fofoca nova, entendeu? Então, por isso, vamos focar em lacunas teóricas, que aí a contribuição fica linda. Vamos lá, as decisões editoriais, elas são determinadas pelas ideias. Então, eles falaram, né, que a gente vai privilegiar bold conjectures. Bold conjectures seria, assim, conjunturas corajosas, que desafiam, que falam sobre aquilo que ninguém fala. O que eles querem dizer com isso? Que a gente precisa trazer nos nossos trabalhos ideias fortes. Ideias fortes, não é assim, ideias da minha cabeça, vozes da minha cabeça, mas ideias que permitam que eu faça uma contribuição para o meu campo. E eles falaram ainda que as ideias fortes, elas são mais importantes ainda do que um trabalho perfeito. Gente, lembrando que um trabalho imperfeito não quer dizer aquele trabalho todo feio, todo mal formatado, com metade Arial, metade é Times, e tem um monte de tabela, tudo errado, espaçamento, metade é duplo, metade é... aquela coisa horrorosa. Não é isso, isso é incompetência, tá? Isso é preguiça, desleixo, não. Eles querem dizer que um trabalho imperfeito é aquele trabalho que talvez ele não esteja na sua melhor versão, mas ele tem potencial, ele tem uma lacuna, ele tem uma boa revisão de literatura, ele tem uma metodologia que foi bem aplicada, ele tem uma boa análise de dados, que durante o processo de revisão, os revisores ali vão colocando, vão mexendo, esse trabalho vai se desenvolver e certamente essa ideia forte ao longo do processo de avaliação vai gerar um manuscrito bem interessante. Falaram aqui que a taxa de aceite das revistas varia de 10% a 12%. Gente, olha só, pensa. Vamos pensar, de 100 artigos enviados para uma revista, apenas 10 são aceitos. Taxa de rejeição altíssima. Precisamos cuidar para a gente não cair aí, né? Para a gente não fazer parte dessa estatística. Aliás, quero fazer parte dessa estatística, desses 10%. Pergunta que eles receberam, se tem alguma metodologia preferida. E aqui eles disseram que não tem, né, gente? Mas assim, a minha opinião, vou dar a minha opinião agora. A gente sabe que existem revistas que têm um escopo mais qualitativo, existem revistas que têm um escopo mais quantitativo. E é interessante que a gente faça essa observação, que a gente dê uma estudadinha no site das revistas, justamente para a gente saber se a sua pesquisa quali vai ter fit nessa revista. Se ela tiver uma carinha mais quanti, se todo o corpo editorial é quanti, se toda a galera ali é quanti, talvez não seja o destino ideal para o seu trabalho. A mesma vale, né, para
para o contrário. Mas eles dizem que não tem metodologia preferida, o que eles privilegiam é uma metodologia que seja adequada para aquele problema de pesquisa. E eu concordo 100% neste ponto. Outra coisa, se eles aceitam revisões, bibliometrias, meta-análises, trabalhos de revisão. Eles dizem que sim, mas a gente precisa começar a fazer isso de forma um pouquinho melhor. Porque agora eu vou falar como revisora, tá? Que eu também reviso para esses periódicos. O que a gente recebe de revisão sistemática, de bibliometria, muito do mal feita, gente, não dá. Não dá. O que a gente faz quando a gente está como revisor, a gente está contribuindo para a ciência. Então, eu vou revisar o seu trabalho pensando nos critérios científicos. Se você quer elogio, se você quer rasgação de seda, você tem que mandar o seu artigo para sua avó, que vai achar lindo, maravilhoso, e pipipi, popopó, tá? Não se a avó for tipo eu, o dia que eu for vó, acho que não sei se você vó, né? Mas, volta, Fernanda. O que eles querem dizer? São aceitas sim, desde que sejam revisões. Quando forem revisões de temas que são pesquisados há muito tempo, que organizem o conhecimento. Agora, se é uma revisão sistemática, uma bibliometria, uma meta-análise de um tema pouco explorado, isso é muito interessante, isso é desejável, porque isso organiza o conhecimento. E para a revista ninguém falou, mas isso é citação para a revista. Então, isso pode ser interessante. Um outro lá falou sobre cuidado com as replicações, que eu já tinha falado, sobre o tal do gap teórico. Vamos ver o que mais? Aqui, um ponto que eu sempre falo, discussão. Um elemento que faz assim o seu trabalho ter uma chance muito grande de rodar é ele não ter uma discussão. Gente, a discussão, ela é o coração do seu trabalho, porque é ali que você mostra que você fez ciência, que você contribuiu, ali que tá o ouro. Então, né, o que eles falaram? Que eles estão recebendo trabalhos muito descritivos. O que é isso? Aí no campo eu encontrei isso, o campo disse isso, aí os participantes disseram isso, aí o experimento resultou nisso. E daí, meu bem? E daí? A gente precisa trazer resposta para este e daí. Então, precisa ter uma discussão, né? A professora Paula, que estava lá, ela falou: discussão é o coração de qualquer artigo, porque é nessa hora que você avança. O que temos hoje são discussões muito rasas e superficiais. E meu aluno sabe fazer isso, né? Mas é importante para vocês saberem o quê? A professora Fernanda está sempre certa. Vamos ver. Sobre o referencial teórico, galera, o que eles disseram? O referencial teórico precisa de uma amarração. Não é para socar um monte de referência, tipo, fofoca acadêmica. Fulano disse, ciclano disse, Beltrano disse, isso, aquilo. O referencial teórico, ele tem que ter um nível de profundidade que permita que quem vai ler acredite naquilo que foi colocado lá na introdução. É como se a introdução fosse o aperitivo e depois, no referencial teórico, a gente vai ter certeza e a gente vai ter o prato principal. Então, precisa dessa ligação. Não pode ser um amontoado de referências. Ai, que horror. Outra coisa que eles falaram, cover letter. O que significa isso? Carta de apresentação. Geralmente aqui no Brasil, nós não somos exigidos. Geralmente a carta de apresentação, ela é sempre marcada lá como uma coisa opcional. Você não é obrigado a fazer. Na maior parte dos periódicos internacionais, a gente precisa mandar uma cover letter. Mas esses editores, eles falaram que é de bom tom enviar uma cover letter, uma carta de apresentação. E a carta de apresentação, galera, não é para você falar da sua vida, que era o seu sonho, fazer mestrado, e pipipi, popopó, e como foi difícil, todos os desafios e tal. A carta de apresentação, ela serve para você despertar o interesse do editor e mostrar assim: olha, eu pesquisei isso, tinha uma lacuna, eu apliquei tal método. E esta é a minha contribuição, porque daí o revisor ele já vai com outros olhos fazer a triagem do seu trabalho e a chance de você avançar no processo de avaliação é muito maior. Então, bora caprichar nas cartas de apresentação. Você quer aprender uma carta de apresentação? Então, comenta aqui comigo, me diz sua área, que daí eu já vou pensar aqui para um próximo vídeo. O que as pessoas colocam na introdução, na problematização que acaba com o trabalho? Essa pesquisa é importante porque ainda não foi feita. Essa pesquisa se justifica pelo fato de que inexistem artigos sobre esse tema. O que a gente pensa? Talvez não existam pesquisas porque não é importante. Porque o que é uma lacuna de pesquisa? Quando que um trabalho é importante? Gente, ser original é um pressuposto. Ser original é a sua obrigação. Seu trabalho não é original. Se ele já foi publicado antes, não faz o menor sentido você publicar isso, né? Então, os trabalhos, eles precisam ser, originais e relevantes.
como que a gente tem um trabalho relevante? Quando a gente olha para a literatura. Eles até falaram aqui, né? Se não existe ainda, se não foi feito, provavelmente é porque não é um gap de pesquisa. Um gap de pesquisa significa originalidade e relevância. São as duas coisas, é um combo, não tem como negociar. Coesão do começo ao fim. O que eles falaram? Que muitas vezes os artigos parecem uma colcha de retalhos. Começa falando de uma coisa, no referencial teórico vai lá para outra. O método vai lá, porque nada faz sentido, com nada qualquer método aqui cairia bem. E aí no final descamba a ladeira abaixo. Então, coesão do artigo do começo ao fim é fundamental para aumentar as chances de publicação. Então, a introdução, ela tem que ter problematização, deixar claro por que aquela pesquisa é teoricamente importante. Estou lendo aqui tudo que eu escrevi, tá? E o que você se propõe a resolver? Precisa ter uma pergunta de pesquisa e precisa apresentar o contexto. Depois, no seu método, ele precisa possibilitar a replicabilidade do estudo. Então, precisa ter clareza protocolar. O professor Júlio falou este termo. Clareza protocolar. O que isso quer dizer? Explicar tintim por tintim o que foi feito, passo a passo. Como é que foi selecionada a amostra, como é que a amostra foi, os participantes foram convidados, quais foram as técnicas de coleta de dados, como que elas foram aplicadas, quais foram as técnicas de análise de dados, como que elas foram aplicadas, tintim por tintim. A discussão precisa colocar os seus achados frente ao que já tem. Técnica contraste compare de professora Fernanda te ajuda aqui, né? E a conclusão eles colocaram aqui, que ela precisa ser concisa, que muitas vezes a gente vê umas conclusões gigantescas, cheia de perguntas, abrindo para vários caminhos. Não, a conclusão ela precisa concluir, ela precisa ser breve e retomar aqueles pontos, tá? Uma coisa que eles falaram que é muito interessante. Eles disseram, quem decide no final das contas são os editores e não os revisores. O que os revisores fazem, eles mandam um parecer, então eles mandam uma carta dizendo os pontos positivos, se eles concordam com a publicação, se eles precisam, revisões pequenas, revisões maiores, revisões estruturais. E depois, no final de todo esse processo, eles dizem... Não, depois de todo esse processo aí de correção, de revisão, eu acho que o artigo deve ser publicado. Ou então... Não deve ser publicado. Discordo. O que vai acontecer? O editor ele vai ler esses pareceres e ele vai decidir, frente a essas informações, se o artigo vai para frente ou se o artigo não vai. Então, todos concordaram com isso. Eles disseram que os editores vão ler o parecer dos revisores para então decidir. Outro ponto que eles falaram aqui, por que um artigo, às vezes, é rejeitado na segunda revisão? Então, um artigo ele é submetido, tem um pedido de revisão, o pessoal manda de novo e aí nessa segunda revisão ele é rejeitado. O que eles disseram? Eles disseram assim, a gente não quer o artigo que ele foi para revisão, o editor ele quer, ele acredita que o artigo tem que passar. Só que tem que ter um esforço. Eles disseram que o grande problema é que muitas vezes, quando o artigo volta da revisão, parece que a gente vê a preguiça e a má vontade dos autores em fazer aquela revisão. Por isso, galera, vamos fazer uma revisão bem feita, vamos levar a sério, porque a chance de publicar quando você recebe um pedido de revisão é muito alta. Então, vamos caprichar. E eles também falaram, galera, sobre a importância da carta de modificação de artigos. Então, sempre que a gente fez a revisão de um artigo e a gente vai mandar essa revisão para a revista, a gente precisa enviar também uma carta. Nessa carta, a gente deve apresentar primeiro um panorama geral das mudanças que foram feitas e a gente precisa depois escrever tintim por tintim. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, ensinando vocês a fazerem uma carta de modificação. E depois a gente vai colocar tintim por tintim. O que o revisor pediu? A sua resposta. O que o revisor pediu? A sua resposta. E todos os editores, eles concordaram. Caprichem nessa resposta. Expliquem, tragam referências, façam esquemas, copiem alguma parte do texto, se empenhem. Porque os revisores, na hora de ler o trabalho, na hora de ver a versão corrigida, primeiro eles vão ler a carta e depois eles vão ler o trabalho. Então, se eles estão satisfeitos com a carta, tranquilamente eles vão com olhos muito mais brilhosos ler o manuscrito de vocês. A responsabilidade de ser claro é do autor. Quando um editor ele pega um trabalho, ele não pode ter que interpretar o que o autor quer dizer. Então, cabe a gente a escrever com cada vez mais clareza, cada vez mais sintonia, lógica. E um outro ponto que eles falaram, só para encerrar, tornem-se revisores.
Eles disseram, e eu concordo plenamente, que à medida que a gente se torna revisor, a gente entende a responsabilidade que um revisor tem. E naturalmente a gente vai escrever melhor. Nós nos tornamos pesquisadores melhores, nós nos tornamos autores mais atentos e os textos, naturalmente, eles vão ficando melhores. Agora chegou a hora de aplicar tudo isso naquele artigo que está lá na gaveta, que está numa revisão, botar ele para jogo e ver se ele encara aí. Eu estou torcendo por ti. Me conta aqui embaixo. Que artigo que você está construindo? Qual que é o principal perrengue que você está passando? Conta para mim que eu vou te ajudar. Um grande beijo e até a próxima.